Boa noite a todos. Eu vi que tem pessoas aqui na casa pela primeira vez hoje. Então, não deixem de vir a casa, caso não gostem da palestra de hoje. Vou me esforçar. Mas a casa tem bons palestrantes, então voltem. Como pudemos ouvir, e sei que todos ouviram atentamente, o item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi lido aqui, ali é um comentário de Allan Kardec, que o seu nome era Hippolyte Léon Denisard Rivail, mas é o nosso querido Allan Kardec. É um comentário que ele faz acerca de uma parábola. Eu não digo das mais bonitas, porque não tem parábola mais bonita. As parábolas contadas pelo Cristo, todas foram verdadeiras pérolas. Mas essa, se não me falha a memória, Augusto, que aqui é um grande exegeta do Espiritismo, me parece que essa foi a única em que ele resolveu explicar aos seus discípulos e aos que ouviam. Porque as outras ele dizia, ouça quem tem ouvidos de ouvir. E nessa, acho que ele disse, deixa eu explicar logo, porque vai dar um trabalhinho, vai demandar algum tempo para que seja bem compreendida. Então, essa parábola, ela tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. E todas as parábolas, aliás, do Cristo, têm tudo a ver com qualquer assunto que a gente possa discorrer num estudo, numa pregação evangélica, católica e numa doutrinária espírita. Vou ler aqui um pouquinho. Aquele que semeia saiu a semear, e semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho e os pássaros do céu vieram e comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade, e a terra onde havia caído. Mas, levantando-se, o sol as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes, 100 por um, outras 60 e outras 30 por um. Essa é a parábola do semeador, a que Kardec fez o comentário no Evangelho, que também consta no item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Que, aliás, é importante que nós, espíritas, tenhamos pelo menos a obra básica, o Pentateuco kardeciano, ou kardeciano, é a mesma coisa. Então, no Evangelho, nós temos um manancial de assuntos, de textos evangélicos muito importantes, com comentários de espíritos muito elevados, a exemplo de Santo Agostinho, bispo de Hipona, né? Paulo, o próprio Paulo apóstolo, João Evangelista e tantos outros. Né? Isso estou falando daqueles conhecidos, mas tem os da época, Lamennais, né? E tantos outros. Quando Jesus, o profeta de Nazaré, esteve encarnado entre nós, ele, falando aos seus discípulos e também para a multidão que já acompanhava, porque onde Jesus andava, logo se formava um séquito enorme de pessoas ávidas pelo pão que ele trazia. Quando ele diz na mensagem, na oração dominical, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ele está falando ali do pão que vai alimentar o corpo, sim, da fisiologia que precisamos. Mas o espírito, na verdade, daquele pão nosso de cada dia, é o pão que alimenta o espírito, que mais na frente ele vai dizer, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim
não terá fome. Né? Depois ele diz, eu sou a luz, quem andar comigo não andará em trevas, eu sou o caminho. Enfim, Jesus é o nosso modelo, o nosso guia. Então, quando ele fala aos discípulos, ele conta essa parábola. E o tema da nossa conversa de hoje é o ano novo chegou. E agora? Então, os senhores vão me perguntar, e o que é que tem a parábola do semeador com o ano novo? Um homem saiu a semear, jogou sementes na beira do caminho, outro num local pedregoso, outro, por fim, num local bom. Então, se a gente fizer uma análise mais apurada, uma analogia, vai ver que tem tudo a ver. E é o que eu vou tentar, nesses breves minutos, tentar passar para os senhores. Bom, as festividades do Ano Novo nos chamam a todos nós a que possamos fazer um balanço de toda a nossa atividade, digamos assim, de todo o nosso comportamento, de tudo que fizemos e de tudo que deveríamos ter feito, mas não fizemos ainda. No ano que se findou. E nos remete a uma expectativa para o ano que se inicia. Hoje, com 12 dias, podemos dizer o ano recém-nascido, um bebê ainda, não é? Fazendo uma analogia aqui com o nascimento de uma criança. Então, nesse ano novo, que há uma diferença entre ano novo e novo ano. Quem não conhece aquela musiquinha que diz mais ou menos assim: adeus, ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender o couro, tá bom. Então, quem não conhece essa musiquinha, que é tão cantada e repetida todos os finais de anos, né? Na véspera, na virada do ano novo. Mas a gente se pergunta, a letra dessa música, que é cantada todos os anos por muita gente, e que nos remete a um desejo de coisas boas, né? Ó, adeus ano velho, já está indo, feliz ano novo. Aí a gente vem agora já com aquele nosso desejo, né? Que tudo se realize no ano que está nascendo, no caso agora. Aí outra parte que espírita não gosta muito, né? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e até vender. Ó, isso é o desejo de todos, pelo menos na música, na virada do ano. Mas será mesmo que, pelo fato da exortação que fazemos através da música, por ocasião da virada do ano, será que tudo isso pode se concretizar em realidade factível? Será que teremos muitas realizações? Aliás, realizações plenas é o que todos queremos. E será que teremos também o tal dinheiro no bolso, na conta, para fazer o Pix para quem quiser? E a saúde para dar e até para vender, né? Fazendo um precinho bom, quem tiver muita saúde. Eu já estou com as comorbidades aí, 70 já estão ali na esquina, aí aparece sempre uma coisinha aqui, outra ali. Então eu estou precisando um pouquinho. Se alguém tiver fazendo um precinho bom aí, eu vou adquirir um pouquinho dessa saúde. Bom, há uma expressão muito bonita e conhecida por muitos, que é atribuída ao físico teórico alemão Albert Einstein. Há controvérsias, inclusive, que não foi dele, outros dizem que foi de outro filósofo, de um pensador, mas isso é irrelevante. Para mim, o importante é
texto, o sentido dessa expressão. E ele diz assim: é uma insanidade fazermos as mesmas coisas e esperarmos resultados diferentes. Seja Einstein ou outra pessoa, mas se atribui a ele, o fato é que é uma insanidade mesmo a gente querer fazer as mesmas coisas e esperar por resultado diferente. Não há condições, não é? Há uma incongruência muito grande, não tem lógica nisso. Se a gente continuar fazendo as mesmas coisas que fizemos no ano velho, cantado na música, se a gente continuar a não fazer as coisas que deveríamos ter feito no ano que foi, se a gente se mantiver na mesma linha, o mundo não vai mudar. O seu mundo, o nosso mundo não vai mudar. Porque há quem diga, Beto, mas eu posso mudar o mundo? E até aquela, também outro, um jargão popular, uma andorinha só não faz verão, não é? Mas faz. Se eu modificar o meu mundo, o mundo de Beto, esse que vos fala aqui nesse momento, o meu mundo será um mundo melhor, o meu. Aí Augusto, que todo domingo está modificando o mundo dele aqui e tentando modificar o mundo dos alunos do seu grupo de estudo aqui, muito bacana. Então, o mundo dessas pessoas também vai melhorar, vai modificar para melhor. Imagine se uma rua aqui, essa rua que passa aqui ao lado do Trabalhadores do Bem, se cada vizinho varrer a sua frente da sua casa, não precisava de garis. Limpeza pública era dispensada. Porque todo mundo varrendo a sua casa, o quinhão que corresponde aos limites da sua casa, a rua toda fica limpa. Então, se cada um modificar aquilo que concerne a si próprio, o mundo todo fica melhor. Eu não posso salvar o mundo. E levam para o campo das várias conjecturas. Por exemplo, no campo da moral, o Brasil não tem jeito. Os políticos estão roubando. Em Brasília, não sei o quê. O governo tal, desse ou daquele lado, está fazendo isso ou aquilo. Então não adianta eu ser honesto, porque eu vou morrer pobre. Não conheço um homem de trabalhador que seja rico. Bom, mas a música do Natal, por Ano Novo, tem a ver com muito dinheiro no bolso, não é? Então a gente começa a pensar o seguinte: eu eduquei meus filhos, e digo isso sem nenhuma uma falsa modéstia, eduquei meus filhos dizendo que vale a pena ser honesto. Que se estão roubando por aí, ele faça a diferença, não roube. Mas estão dizendo que eu vou ser besta. Digam, você não é desonesto, você não será corrupto, você não será desleal, você não será, enfim, com todos esses adjetivos pejorativos que a gente aplica às pessoas de má conduta. Então, que todos roubem, mas eu não vou ser um ladrão a mais. Eu tenho que me esforçar para ser um cidadão de bem. E se eu ensinar ao meu filho que ele deve ser diferente, no bom sentido, daqueles que fazem as coisas erradas, o meu mundo e o mundo do meu filho vão ser melhores. Se todos que estão aqui, independente das conjecturas ideológicas ou dos conceitos de revolta que a todos atinge, porque você trabalha muito, paga impostos, aí não vê o retorno, aí não vê aplicação por parte de quem deveria, com lisura.
Você se revolta, se contraria, mas a melhor maneira de consertar não é fazer o mesmo que eles estão fazendo. É exatamente fazer a diferença. Hoje se falam tanto, né? Os diferentes, nas diferenças, na inclusão. Então vamos ser diferentes nesse sentido bom. Você pode roubar do meu lado, eu não vou roubar. Você pode ser desleal, pode trair sua mulher dizendo que deu só uma saidinha. Foi um fracasso. Mas eu não quero fazer isso, porque eu posso pensar do mesmo jeito. E se minha mulher também tiver um fracasso e fizer o mesmo? Será que eu vou entender assim também? Aí nós vamos lá ao homem de Nazaré. Tudo, pois, quanto quereis que os outros vos façam, fazei assim também vós aos outros. Isso é lei de causa e efeito. É a lei do retorno. Porque se eu não quero que aquela pessoa me trate mal, eu devo tratá-la bem. Mas eu cheguei naquela repartição ou naquele lugar, dei um bom dia tão caloroso, sorridente, amável até, e a pessoa me deu um bom dia que nem olhou para mim, cara fechada. Não dou mais bom dia também, que eu não aguento calado, eu não tenho sangue de barata, e começa também nós a fazermos as conjecturas. Não é? Comigo é assim, se me trata bem, eu sou um amor. Mas se não me trata bem, eu não sou besta. A pergunta, né, Augusto? Como será que Jesus agiria nesses casos? Porque parece que ele sempre foi bem tratado, diferente de como ele tratava. E no último instante, antes dele regressar de fato à pátria espiritual, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Mãe, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Então, se nós, que somos candidatos a discípulos de Jesus, ou deveremos ser, se nós não fizermos um esforço hercúleo, muitas vezes, para nos modificarmos, para modificar o nosso mundo, o mundo não vai melhorar. Vamos ficar repetindo a cantilena de que o mundo não tem jeito. O mundo está pior. Apesar de que, com toda certeza, podemos afirmar que o mundo está melhor. Se no século XVI ou XVII o homem já tivesse o conhecimento suficiente para desenvolver um artefato atômico semelhante aos que destruíram Hiroshima e Nagasaki no Japão, o mundo talvez tivesse acabado ali. Então agora destruiu 2 cidades, depois vem o remorso, a despesa para a reconstrução. E como nada está fora da curva, os desígnios do Pai não nos é dado conhecer, mas pela lei de causa e efeito sabemos que não é efeito sem causa. E tudo que está acontecendo, nós demos causa. Se não agora, no passado. Causas atuais das aflições, Evangelho segundo o Espiritismo. Causas anteriores das aflições, Evangelho segundo o Espiritismo. Então, muitas vezes, a desdita, o sofrimento, a infelicidade, o tormento que nos aflige, nós encontramos causa num passado bem próximo. Se olharmos para o dia de ontem, para o mês passado, para o ano que passou, que nós prometemos fazer tudo na virada do ano novo, mas que nada fizemos. Encontraremos a causa daquilo que hoje nos aflige, causa das aflições, causas atuais. Mas se nós fizermos uma investigação minuciosa e não encontrarmos nenhuma causa nessa existência, se Deus é justo, então
A causa está numa existência pretérita, numa encarnação passada. E Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, nos dá a santa oportunidade da reencarnação. Para, no teatro da vida, num novo palco, podermos ressarcir, reparar os erros cometidos contra o nosso semelhante. Porque, acreditem, aqui eu posso afirmar, não tem nenhum santo, nenhum dos senhores, nem esse que vos fala. Com certeza, esse aqui é o mais necessitado. Quando vê uma pessoa aqui no púlpito falando, diga, esse é endividado. Porque eu falo para mim, Augusto fala para ele ali. Vocês pegam o eco, pegam carona nos ensinamentos. Então, eu estou falando aqui, gente, é para mim mesmo. E, se os senhores e as senhoras aproveitarem alguma coisa numa reflexão, eu me dou por feliz e nós vamos ver que tudo que acontece conosco não é injustiça, não é castigo de Deus, porque Deus não castiga ninguém, Deus não leva ninguém para o céu, aquele céu da ortodoxia bíblica, mas também não manda ninguém para o Hades, para o inferno, também da Bíblia, da ortodoxia. O inferno é coisa dos homens. Agora, embora Deus, com a sua amorosidade incompreensível para nós ainda, por mais que a gente possa imaginar, não compreendemos Deus, porque nós somos apenas fagulhas, centelhas, mas temos Ele dentro de nós. Então, se nós procurarmos refletir e verificar o que é que nós podemos modificar, nem façamos expectativa de ir para o céu e nem tenhamos medo do inferno, nem de Satanás. Aliás, a palavra Satanás significa um opositor, um adversário. Não é? Demônios, Sócrates tinha o seu daimon, um gênio, que poderia ser do bem ou do mal. Então, nós poderemos ir para lugares bons no mundo espiritual ou para lugares de sofrimento, que nem é purgatório, nem é inferno, mas, fazendo uma analogia, vamos purgar as nossas faltas. E aí pode até se entender como purgatório, lugar onde se vai purgar as nossas faltas, os nossos débitos, muitas vezes tenebrosos. Mas uma vez que pagamos a dívida, porque nenhuma dívida é impagável, há até moratória. Há espíritos, e a literatura espírita é rica em nos informar, que cometeram crimes hediondos há 2, 3 milênios e tiveram 5, 6 encarnações sem sofrer nada. De boa. Mas e onde está, Beto? A lei de causa e efeito é que Deus é tão justo e tão misericordioso que Ele não vai querer que você pague se você não tem ainda capital. Você ainda não tem o Pix para passar, para quitar o seu débito. Então Ele manda você numa encarnação e vem aquela pessoa boa, fazendo o bem, já adquiriu um crédito. Numa outra encarnação, melhorou, mais crédito. Olhando a contabilidade espiritual, lá nos escaninhos dos nossos arquivos perispirituais, que está lá gravado tudo, olha, estou vendo que Beto já tem um capitalzinho. Então agora eu vou mandar 2 faturas para ele pagar agora. Uma é perder a visão, que eu ceguei muita gente, ou perder a mão, que eu torturei muita gente, ou doido para ter um filhinho e não posso. Fui um grande aborteiro. Matava inocentes no ventre, no nascedouro. Aí venho agora doido para ter uma criancinha. Quando vejo um neném, eu fico babando, oh, que lindinho, e não posso. Aí caso com a mulher,
que não toma comprimido, não tem nenhuma prevenção e não engravida. Eu faço o exame, tudo bem. Espermograma, nota 10. A mulher, tudo bem, fertilidade dos dois, mas o menininho não vem. Olha, eu pagando parte da dívida. E não posso ver uma criança. Mas aí, quando eu quero adotar, a minha companheira diz, não, já que eu não posso ter, também não vou criar filho dos outros. E sou impedido de realizar aquele desejo tão ardente que, gente, só sabe quem é pai. E eu posso dizer que sou avô. Quando é avô, então, aí é pai besta 2 vezes. Os netos fazem o que os filhos não faziam. Então, veja como é o pagamento das nossas dívidas dentro de um princípio de justiça. Não é de justiçamento. É de justiça. Então, a gente até pode ver e dizer que há injustiça no mundo. Aos nossos olhos, na nossa visão horizontal, humana. Mas, com certeza, não há nenhum injustiçado. Até um paradoxo, né? Pode haver injustiça, mas nenhum injustiçado. Porque nós demos causa àquilo que agora estamos sofrendo. E também a lei é de causa e efeito. Não é lei de talião, não é uma lei punitiva. É uma lei de causalidade. Tudo que eu fizer de bom, e nós todos fazemos, o maior criminoso de crimes horrendos, conhecidos aqui nós, não vou citar nomes, se for perquerir direitinho, alguma coisa boa ele fez. Alguma ação boa ele fez para o semelhante. Matou muito, estuprou, vilipendiou, enfim. Mas ninguém é de todo ruim. Porque Deus não ia criar seres para o mal. Daí porque não acreditamos na figura do tal Satanás. Porque, segundo a lenda, né, foi um anjo de alta estirpe que se rebelou contra Deus. Ora, se Deus é onisciente, se Deus é onipotente, tudo ele pode. Vai permitir que um ser criado por ele se rebele e queira tomar o trono, como diz a lenda? Não dá para a gente acreditar. Mas os respeitos aos nossos irmãos de crenças bíblicas que assim acreditam. Nenhuma censura. Nós, entretanto, à luz da doutrina espírita, pensamos e cremos de uma forma um pouco diferente. Dentro de uma razão, digamos, mais lógica. A fé, segundo o professor Rivaio, o Allan Kardec, deve ser raciocinada. Raciocinada vem de razão. Então eu tenho que crer, mas entender, ou procurar entender naquilo que eu creio. Por que eu creio? Ah, mas isso é mistério do Senhor, eu perguntava a um padre, amigo, até da família. Mas eu estou com dúvida aqui. Olha, Beto, isso aí é mistério do Senhor, não é para se discutir nem estudar, é cumprir. E eu não via muita lógica na coisa. Na doutrina espírita, nós vemos razoabilidade naquilo que muitas vezes está de forma enigmática nos evangelhos canônicos, e como foi lido aqui no item 6 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec faz uma explicação de forma simples, com palavras fáceis, sem muito eruditismo, e para a gente compreender. É a razão por que eu estou nessa doutrina. Porque eu fui vendo as coisas de uma maneira lógica. Eu não vim para a doutrina pela questão fenomenológica, doido para ver o espírito. Uma reunião mediúnica, muita gente quer fazer até cursos de desenvolvimento mediúnico para ver como é uma reunião mediúnica, fica perguntando como é lá dentro, se o espírito bate na mesa, como é, se a mulher médium fala com voz de homem, se for uma entidade masculina. Então, essas coisas. Eu vim para a doutrina espírita, nem foi pela dor, como muitos vêm, graças a Deus. Eu vim por curiosidade. Estava insatisfeito com
a religião que eu participava, que eu não via muitas explicações para minhas dúvidas, e tenho muito respeito, eu era católico, ajudava até na missa. Daí eu tenho familiaridade com os textos evangélicos e gosto muito. Mas eu aqui encontrei as explicações para minhas dúvidas. E agora é só prosseguir. Bom, a música da virada diz assim, né? Adeus, ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Vamos lá. Para que tudo se realize, essas 4 estrofes, vou ver se dá para a gente analisar rapidinho. Para que tudo se realize no ano que se inicia, é preciso que eu faça esforço. E como disse o Einstein, ou o autor da frase, seja quem for, se eu fizer as mesmas coisas do ano passado, não vou ter resultado diferente. Logo, a dedução lógica é que eu não vou conseguir realizações. Eu só posso lograr realizações se eu fizer um esforço, se eu fizer uma revisão no meu comportamento no ano que passou. Porque qualquer um de nós, fazendo essa revisão mental, a gente vê e sabe o que a gente fez que não deveria ter feito. Embora que diga, não, mas foi só uma coisinha. Quando é no outro, a gente aumenta com a lupa, não é? Mas quando fui eu, digo, não, ali foi só uma roubadinha no trânsito. Mas quando eu vejo outro roubando buzino, pergunto onde ele comprou a carteira, quanto foi, que motorista é esse? Aqui no Nordeste ninguém respeita a lei de trânsito. Mas se eu tiver com pressa, não, só vou dar uma roubadinha porque estou com pressa. Eu acho que tem que ser respeitada a lei, mas eu olhei, não tem perigo, eu vou lá. O guarda não viu. Então, se eu fizer a revisão do meu comportamento, eu vou ver que também poderia ter feito alguma coisa de bom e eu não fiz. Eu posterguei a minha ação do bem para o meu semelhante. E a doutrina espírita tem esse detalhe. Ela não quer transformar você numa pessoa melhor. Mas a doutrina espírita nos orienta a sermos melhores para com as pessoas. Não é eu ser a pessoa melhor, é que eu seja melhor para os outros, para o nosso semelhante. Então, fazendo a revisão, eu vou encontrar o que eu fiz que não deveria e o que não deveria ter feito, o que não deveria que fiz. E agora, nesse ano novo, vamos modificar, vamos fazer o que deve. E olha, gente, a oportunidade de servir ao próximo, de amar ao próximo, de ser indulgente, de perdoar, de dar a mão quando o outro cai, e de dar a mão para evitar, inclusive, a queda. Antes que ele caia, você já evitar que ele caia. Porque, às vezes, a gente também tem isso. Vou ajudar, mas eu primeiro quero que ele caia, para ele ver. Está vendo? Eu disse, agora vem que eu vou lhe ajudar, eu sou bom. Mas primeiro, o sujeito caiu e ralou o joelho. E nem o curativo eu dou, mas eu vou lhe dar a mão aqui, está vendo? Espero que não caia mais, porque eu vou dar a mão toda vez, não. Então, muitas realizações. Tudo só acontecerá se a gente fizer diferente nesse ano novo. Aí, tudo vai se realizar. Mas o tudo, essa realização plena, é para esse ano. Porque a vida segue. O primeiro dia do ano é apenas uma página virada do calendário, com as mesmas 24 horas, manhã, tarde e noite. Gente feliz, gente infeliz, gente que comemorou com vinhos caros, champanhe, deu pulinho na onda na praia, botou flores para o seu orixá, dependendo de sua crença. Mas tem tanta gente com fome. E eu fiz que não vi. A vida até estraguei comida, muita festança. Bom, que tudo se realize no ano que vai nascer, né? Muito dinheiro no bolso. Veja, se você não ganhar na loteria ou não receber uma herança, não vai ter muito dinheiro no bolso, gente. A menos que seja de meios ilícitos, né?
assaltando bancos, ou fazendo coisas, apropriações, né, corruptivas, enfim. Para que você tenha dinheiro no bolso, o da musiquinha demanda esforço, demanda trabalho. Tem até uma lei no Livro dos Espíritos, acho que é a questão 7, eu anotei aqui, que eu não tenho a cabeça de Augusto, 674. É a necessidade do trabalho. Essa lei, ela está exatamente no capítulo que trata da lei do trabalho. Veja o que é que diz, olha. Kardec pergunta, a necessidade do trabalho é lei da natureza? O trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade e a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque ele aumenta as necessidades e os gozos, os prazeres. Então, o trabalhar é de uma lei, lei do trabalho, lei de Deus. Deus não quer nenhum filho seu no ócio, na preguiça. Tenho muita fé, uma fé capaz de transportar montanhas. Por isso vou pedir a Deus, Senhor, me dê muito dinheiro e fico na varanda, na rede. Não vai vir, não. Não vai vir dinheiro nenhum, vai vir a dívida. E ainda isso é um preguiçoso, não quer nada. Então, gente, para que tenhamos dinheiro, não muito, mas o suficiente, é necessário que façamos esforço. É necessário e demanda tempo na lida para que tenhamos o tão sonhado dinheiro no bolso. Saúde para dar e vender. A musiquinha, essa que é o que todo mundo quer. A saúde plena, na verdade, é o resultado de muitas coisas. Resultado daquilo que você come, como come. Hoje todo mundo está comendo mal, né? Já viu que na mesa, os que ainda comem na mesa, o smartphone está do lado, é um garfo na boca e o dedinho lá olhando a mensagem. E se alguém falar, não, estou só respondendo aqui um. É tão importante que não pode nem fazer a mastigação direito. Então, todo mundo está comendo mal. Não mastiga aquelas 33 vezes que os gastros recomendam mastigar. E aí, um prato que você comia em, digamos, 20 minutos, uma refeição normal, mastigando, você passa meia hora, 1 hora. Por quê? Está sempre no mundo virtual. Aí vem aquela sensação de saciedade. Você já sente que está sem fome. Aí não come direito, deixa para lá. Então, saúde é o resultado de como você come, do que você faz. Eu até que faço uma dieta legal, não como excesso em carboidratos, verifico minhas calorias, malho na academia, enfim, eu me cuido. Agora, fim de semana, eu também sou filho de Deus, né? Gosto da noite, uma balada, uma cervejinha, um uísquezinho. Não, socialmente, né? Socialmente. Mas eu fumo. Não, mas eu fumo pouco. Então, agora estou fumando cigarro eletrônico. Ainda tem as outras viciações do sexo. O sexo nunca foi nem é pecado. É algo prazeroso. Tanto que Deus colocou essa coisa prazerosa para ser o motivo da perpetuação da espécie. Sem o sexo não há a reprodução humana, não é? Até nos animais. Então, o problema é a viciação do sexo. É o desregramento. Há pouco tivemos o pré-caju, né? Prévia carnavalesca. Você faz a ideia de como houve o desregramento do sexo. A ingestão de bebida alcoólica cada vez mais. O cigarro cada vez mais também está voltando, os jovens tudo fumando. E sem falar no consumo de drogas alucinógenas. Isso tudo é o coquetel perfeito
para que você tenha uma saúde bem debilitada. E para que, segundo a música, você não logre êxito na sua saúde plena. Nem para dar, quanto mais para vender, como diz a música. Como disse no começo, como não há efeito sem causa, a nossa saúde é uma consequência do nosso procedimento de um modo geral. Não só da ingestão alimentar irregular ou excessiva, tem gente que só come rapada, feijoada, tudo que é gorduroso, né? E come muito. Eu tenho um prazer danado de comer. É a gula, né? Então, a comida é necessária, mas em excesso é veneno. É como o remédio. Dizem os médicos, o pessoal da área de saúde, que a diferença entre o remédio e a droga e o veneno é só a dose. Você tem que tomar um antibiótico, um comprimido a cada 8 horas. Aí você diz, não, mas acho que eu vou tomar logo 2 para ver se passa de vez essa dor. Esculhamba o estômago e pode ter um problema mais sério, né? Pode vir até a óbito, dependendo do medicamento. Então, a saúde é resultado daquilo que você faz, daquilo que você come, como você come, como se alimenta, como você está se comportando diante das telinhas azuis, que tem um nome bonito, né? Display e a tela do celular, do smartphone. Que tem vício já, né? Falei até isso numa palestra. Tem uma doença já catalogada pela Organização Mundial de Saúde, e o nome é bonito, é em inglês. É No Mobile Phone Phobia. Olha, chique, né? No Mobile Phone Phobia. Isso quer dizer medo de ficar sem um celular. Vocês já perceberam? Eu já. Até na casa de vocês. Pense, vai sair a família para o passeio. Vai para a aula, vai comer um caranguejo, vai tomar um sorvete. E já estão no carro, alguém faz, eita! Aí alguém diz, o que foi, meu filho? É uma dor? Não. O que foi? Esqueci o celular. Ah, tudo bem. E agora? Como é que vai ser? Ora, você esqueceu o celular. Está ali com o papai, com a mamãe, com as irmãs. Se não, alguém quiser falar com você, liga para todo mundo. Eu saio com a minha esposa. Bom, liga para Beto. Liga 3 vezes. Eu vou ligar para a Estela, ver se ela está com ele, né? Aí liga. Ah, mulher, ele esqueceu o telefone, ele é esquecido. Eu não como peixe e gosto muito de queijo. Aí disse que é a receita perfeita para ser esquecido. Então, veja, ligou para ela, depois a gente fala, pronto. Mas quando a pessoa esquece o celular, por isso que o nome No Mobile Phone Phobia é o medo de ficar sem o celular, na tradução literal. E é catalogado como uma doença. Então, as pessoas ficam com comportamento sem piscar os olhos, aí vem problema na visão, problema na cervical, porque fica com o pescoço curvado só olhando a tela, aí problema nas articulações, uma série de coisas. Então, saúde para dar e vender, só se a gente fizer diferente do que fizemos até a virada do ano. Modificar o nosso comportamento. O excesso de trabalho. Eu tenho que trabalhar muito para ganhar dinheiro, né? O dinheirinho da virada da música. Tudo que é em excesso é demasia. Todo excesso é prejudicial. Até no amor. Não se pode amar em excesso. Porque o amor verdadeiro, ele está na medida. Quando há o amor em excesso, vem o ciúme. Ela é minha, ele é meu, e nós não somos de ninguém. Ninguém é propriedade do outro. Não é? Então, ame na medida certa, sem excesso, sem faltar, nem exceder. Essa é a receita
para que a gente tenha uma saúde. No trabalho, seja comedido, não é? No comportamento mental, que tipo de energias você está emitindo para o semelhante? Eu não falei, mas pensei. Quando você pensa, você emite ondas de pensamento que se espraiam pelo cosmos e vão em direção a todos aqueles que estão pensando na mesma frequência de ondas. Se for boa, a frequência vai atrair todos aqueles pensamentos bons. E se o pensamento é maledicente, é maldoso, é odiento, vai também na frequência de todos aqueles que assim estão pensando. Então, cuidado com o que pensam. Não só com o que falam, mas com o que pensam. Porque toda fala, ela primeiro começa no pensamento. Toda ação, ela primeiro é engendrada aqui na nossa mente. Eu penso, falo e faço. Então, gente, como eu disse, vocês estão pela primeira vez, se não gostaram, foi o que eu pude oferecer hoje. Que o relógio já está ali, 8h15, não vou ser indisciplinado para não me convidarem mais aqui, viu? Então, gente, eu desejo a todos que tenham um novo ano. Olha, novo ano é diferente de ano novo. Ano novo é esse da virada. É um ano a mais. Agora, novo ano é aquele do homem novo que Paulo de Tarso se referia na carta aos Efésios. Então, nós temos que ser o homem novo, com um comportamento novo, vestindo as vestes do homem novo que Paulo de Tarso, doutor da lei, vestiu nas portas de Damasco, quando encontrou-se com o Cristo. Dali para frente, matou Saulo, fez renascer o novo homem, Paulo, o apóstolo dos gentios. Que 2025 seja um ano de muita paz, de muito trabalho, de muita reflexão para que se modifique aquilo que precisa ser modificado. E que a paz do Senhor Jesus, nosso mestre, nosso modelo, nosso guia, seja com todos vocês. Muito obrigado pela atenção, pela paciência, obrigado à casa e até a próxima. Olha.